Olá, boa tarde a todos. Vou hoje no vídeo fazer uma leitura do profeta Sofonias e as promessas de salvação. Então darei aos povos lábios puros para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da outra banda dos rios da Etiópia virão meus adoradores, os meus filhos dispersos, trazer-me os seus presentes. Naquele dia, ó Jerusalém, não será confundida por causa de todos os seus pecados cometidos contra mim. Porque então exterminarei do meio de ti aqueles que com as suas palavras faustosas excitavam a tua soberba. E tu, para o futuro, não te orgulhará mais por possuíres o meu santo monte de Sião. Deixarei subsistir no meio de ti um povo pobre e humilde que esperará no nome do Senhor. E os que restarem de Israel não cometerão iniquidades, não proferirão a mentira, não se achará na sua boca língua mentirosa ou enganosa, quando serão apacentados e repousarão sem haver quem lhe cause medo. Solta grito de júbilo, filha de Sião, solta grito de alegria, ó Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, filha de Jerusalém. O Senhor apagou a sentença da tua condenação, afastou de ti os teus inimigos. O Senhor, que é o Rei de Israel, está no meio de ti, não temerás mais a desgraça. Naquele dia dir-se-á a Jerusalém: não temas, não se enfraqueçam as tuas mãos, ó Sião. O Senhor teu Deus, herói e salvador, está no meio de ti. Por causa de ti, anda em transportes de alegria, cala-se no seu amor, exulta de júbilo a teu respeito. Eu congregarei esses homens vãos que se tinham afastado da lei, visto que eles te pertenciam, a fim de que tenham mais vergonha por causa deles. Eis que naquele tempo matarei todos os que te afligirem, salvarei os coxos, recolherei os dispersos, e falo-ei glorioso e afamados em todos os países onde sofreram ignomínia. Naquele tempo em que vos fizer tornar, no tempo em que vos julgar todos, tornar-vos-ei célebre e glorioso entre todos os povos da terra, quando tiver realizado diante dos vossos olhos a vossa restauração, diz o Senhor. Eu, ontem à noite, mais uma vez, ouvi o Frei Tiago falando do sede-vacantismo, falando dos erros do galicanismo. Há 2 anos atrás, eu comecei a assistir Frei Tiago falando
do Monsenhor Viganô, Rafael Moreira, Diogo Rafael Moreira, falando de Dom Rodrigo e Alex, do Reconquista Católica. Todos tinham assim um começo de possibilidade de reabilitação, de compreensão para que os cristãos católicos que ainda mantinham a fé católica pudessem se encontrar num caminho direto e reto. Pois bem, o catolicismo verdadeiro não está vacante. O catolicismo verdadeiro está nessa leitura que eu fiz de Sofonias, prometido por Deus para aqueles que se tinham afastado da lei. Assim como no Antigo Testamento, as pessoas viviam baseado na lei de Moisés e não receberam Jesus Cristo como Salvador do mundo, como Filho de Deus feito homem. Assim, no fim dos tempos, fizeram um trabalho especial para destruir a Igreja de Jesus Cristo, mas como é impossível destruir a Igreja de Jesus Cristo na terra, porque ele veio fundar a sua igreja e ele virá nos últimos tempos resgatar os seus que venceram a besta e a sua imagem. Em 1962, a verdadeira Igreja Católica saiu de Roma e foi para um lugar reservado que Deus preparou para não ser contaminado com a heresia e com as falsas ideias de que o catolicismo tinha perecido em Roma, no Vaticano. Eles, assim como eles se enganaram na primeira vinda de Jesus, também vão se enganar na segunda vinda, porque a justiça de Deus é a coisa mais importante que tem. Ele preserva a sua igreja, a sua verdadeira igreja católica, não em Roma, porque os erros fizeram com que Roma ficasse como uma falsa igreja, mas a verdadeira igreja de Jesus Cristo está viva nos corações daqueles que abandonaram a lei, que hoje é o falso catolicismo que predomina e engana. E para nós que temos a promessa de Cristo que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, Sofonias está aqui dizendo que Jesus vai congregar esses homens que se tinham afastado da lei e levar para aonde estava a sua promessa. E por isso, para nós que somos verdadeiros católicos e não queremos seguir um falso catolicismo, a Igreja de Jesus Cristo não está vacante. Ela está em nossos corações e nos corações daqueles representantes que ficaram ordenados por Cristo para sustentar a sua igreja e fazer com que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. Por isso, quando a gente vê uma pessoa hoje tentando criar
uma posição de entendimento e não for muito humilde e não tenha o conhecimento do que é catolicismo e heresia, catolicismo e falsas doutrinas, é onde muita gente que hoje sabemos que tem muitos católicos que, por mais que sofram, por mais que tentem, não conseguem ser enganados por essas pessoas que tentam falar que o catolicismo é modernismo, que é união dos povos, e aonde na verdade a verdadeira união do catolicismo é aqueles que recebem de Cristo as palavras que ele deixou: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E esses são aqueles que estão verdadeiramente segurando nas suas palavras as verdades da Igreja Católica, que tentam manchar ela com falsas colocações, mas ninguém consegue. Enquanto existir o céu e a terra, as palavras de Cristo nunca vai passar. Por isso, eu faço as minhas leituras aqui sozinho na minha casa, fico com elas no meu coração, sinto a maior alegria do mundo por ser possuidor deste amor de Cristo. Aí não consigo ficar quieto, aí tento fazer esses vídeos, mesmo sem bonitas palavras, mas com o desejo imenso que chegue em algum coração humilde, recebam as palavras, guardem no seu coração, e que Jesus, quando vier no dia final, possa dizer: vinde bendito de meu Pai, possuí o reino que está preparado para vós antes que houvesse mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, no cárcere e foste me visitar. E aí são essas palavras que preenchem o coração daqueles que estão hoje afastados da lei por temor a Cristo Jesus, e ele virá confortar no dia da sua vinda. Ele vai premiar todos esses que vai ser colocado à direita, e vão ser repreendidos aqueles que não quiseram ouvir, aí vai ser passado para a esquerda. Por isso, esta tarde abençoada em que eu, no meu cantinho de oração, participo deste momento, e que os anjos sejam testemunho das minhas palavras, e que os mesmos anjos cheguem até os corações necessitados e entrem e façam que entendam essas palavras transmitidas com muito carinho e respeito a nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham todos um bom domingo, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens. Amém.